Eu queria ler com vocês Lucas capítulo 24, versículo 27. Lucas capítulo 24, versículo, está ali atrás, 27. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os livros de todos os profetas. Por enquanto, só até aqui. Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento de adoração, onde o Senhor pôde nos tocar com a sua presença, onde nós pudemos levantar as nossas vozes em adoração a Ti, o único digno de receber toda adoração. Nós somos gratos, Deus, porque se nós fazemos isso é porque nós recebemos de Ti a oportunidade, uma oportunidade que originalmente não era nossa, nós fomos concebidos em pecado, mas por causa da Sua graça nós fomos alcançados pelo Teu amor, perdoados, salvos, e hoje fazemos parte do corpo de Cristo e nós somos gratos por isso. A minha oração é que o Senhor venha fazer com que os nossos corações queimem ainda mais de amor pela Sua palavra, que os nossos corações saiam daqui incendiados pela verdade do Seu reino, incendiados por aquilo que o Senhor tem preparado para nós, com o olhar da eternidade, com foco naquilo que é eterno, com foco em Ti. Essa é a nossa oração. Espírito Santo, se mova nessa noite em nós, se mova através de nós e nos revela as verdades do Pai, nos revela as verdades do Filho. No nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém? Vamos lá. Então tá, eu li aqui com vocês Lucas capítulo 24. E esse momento, o que está acontecendo é o seguinte: Jesus morreu, ele ressuscitou, e existiam 2 discípulos que eles estavam indo a caminho de Emaús. E aí eles estão conversando, né? Estão falando, cara, poxa, que saco esses últimos dias, né? Como esses dias foram difíceis, como esses dias foram assim pesados, foram ruins. E aí Jesus chega como quem não quer nada, né? Chega nos caras, oi, desculpa, eu vi vocês conversando, falando que os dias foram ruins. Por que os dias foram ruins? Né? Jesus ele deve ser o cara de pau, mais cara de pau do universo, né? Porque ele é Deus, então assim. Aí os caras chegam e falam, quê? Como assim? Você pergunta, por que os dias foram ruins? Será que você é a única pessoa em toda a cidade que não sabe realmente do que está acontecendo aqui? Você não ouviu falar de um profeta, de um mestre que o sumo sacerdote condenou à crucificação? Você... Os caras devem ter chegado e Jesus, mano, você não tem Instagram, você não assiste TV, você não tem Twitter, qual é o teu problema, rapaz? E Jesus mete o louco, tipo, mano, você não viu falar de Jesus? Aqueles que falavam que era o Messias, ele foi crucificado. E Jesus mete o louco. E aí ele continua e decide então entrar na jornada com aqueles homens, ao mesmo tempo que ele leva eles para uma jornada. Então Jesus começa ali a conversar com eles, e aqui fala que Jesus ele citou todos os textos que falavam a respeito do Messias, de Moisés e os profetas. Deixa eu explicar um fundamentinho básico aqui para você. Toda vez que você encontra na Bíblia Moisés e os profetas, está falando de pelo menos 90% do Velho Testamento. É toda a Bíblia que eles tinham naquela época. Moisés são os 5 primeiros livros, e os profetas são todos os livros proféticos, profetas maiores, profetas menores que estão na Bíblia, tipo, quase todo o Velho Testamento. Então o que Jesus fez? Jesus começou a destrinchar. Eles não tinham o Novo Testamento, amém? Né? Todo mundo sabe disso. Jesus começou a destrinchar o Velho Testamento com todos os textos que falavam a respeito do Messias. Versículo 28. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus ele mete o louco de novo. Jesus faz com quem ia mais longe. Não, vocês vão ficar aqui? Não, beleza, tem que continuar a minha jornada. Versículo 29. Mas eles insistem com ele para que ele fique, dizendo, fica conosco, já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou e ficou com aqueles 2. Sentou-se à mesa com eles, ele pegou o pão, ele deu graças e depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas Jesus, desapareceu. Eu lembro isso daqui, eu imagino que esses caras, eles deviam estar em uma das multiplicações dos pães e dos peixes.
Jesus, ele pega os pães, ele levanta para os céus, porque ele não estava na ceia, ok? A ceia a gente sabe que estavam os 12 discípulos. Mas pelo menos na multiplicação ele estava, porque Jesus levanta os pães, dá graças e parte. E começa a multiplicação. Então eles viram aquele cara fazendo isso, tipo, mano, é Jesus. Já era. Cadê Jesus? E aí eles falam o seguinte: não parecia, versículo 32, não parecia que os nossos corações queimavam? Presta atenção, eles falam, não parecia que os nossos corações queimavam? Os nossos corações queimavam dentro do nosso peito enquanto ele falava na estrada e explicava as Escrituras. Os nossos corações queimavam. Quando? Enquanto ele falava as Escrituras. O tema do que eu quero falar com vocês hoje é corações incendiados. Esse é o tema do que eu quero conversar com vocês. Na nossa crentice, né, na nossa vida de crente, não vou nem falar de cristão, porque tem uma diferença meio larga aí, mas na nossa vida de crente, é muito comum a gente chegar em um momento, todo mundo passou por isso em algum momento da vida. Deus, eu quero queimar de amor por ti. Eu quero queimar, né? Falar, não, eu anseio queimar, eu desejo queimar. A gente até canta e deixa queimar, deixa queimar. Vilas Boas fez sucesso só com essa música. A gente queria queimar. Né? Eu quero queimar de amor, eu quero queimar, deixa queimar, flui o Espírito, eu quero queimar. E aí, nessa busca de queimar, de, nossa, eu anseio queimar, a gente sai fazendo tudo o que a gente tem na mente para queimar, menos se dedicar à Bíblia. Então a gente vai naquela conferência X que vai estar aquele mover de Deus. A gente vai naquela igreja Y, que a gente sabe também que o bagulho acontece, que os irmãos lá é crente de verdade, que a igreja pega fogo. A gente vai ouvir aquele pastor que pega gritando. Ah! A gente quer queimar. A gente tem aquela lista de músicas, que é aquela música da chabação, né? Que é a música do Banaia. A gente coloca e já... Yeshua. Já é uma música que você vai colocar nessa playlist. Já sei. É a música do Shaba, eu quero queimar. A gente sai fazendo tudo que tem na cabeça, a gente sai fazendo todas as ideias que vêm, menos se dedicar à leitura da palavra, se aprofundar na leitura da palavra. Porque na verdade não faz sentido pegar fogo e ler num livro. Né? A gente quer algo prático. Você soa pulando, você soa aqui, ó. Ah, Jesus! Quando você grita, lendo um livro, não faz sentido. Sim ou não? Então não é a nossa primeira opção. Não é a nossa segunda, às vezes nem está nas nossas opções. Mas para que o coração da igreja queime, para que o nosso coração se inflame, é necessário que homens e mulheres de Deus, eles abram as suas Bíblias, para que eles possam queimar. É necessário que homens e mulheres, eu e você, nós venhamos a nos dedicar a conhecer a Bíblia, nos dedicar a se aprofundar na leitura bíblica, daquela coisa que você acha chata. Eu sei que você acha, porque eu também acho. E é parte do meu trabalho. Aquela coisa que você acha chata. Como se a sua vida dependesse disso. Sabe por quê? Porque esses homens e mulheres, eu e você, amém? Entenderam que na verdade a nossa vida de fato depende disso. A nossa vida depende de estarmos de fato alimentados, alicerçados na palavra de Deus. A palavra é o que incendeia o coração dos santos, aqueles que se dedicam a conhecer e se aprofundar na Bíblia. Sabe, não são momentos de adoração como esses, momentos de adoração são muito importantes, amém? Os cultos são importantes, é importante estar em comunhão, mas o que vai sustentar a tua vida cristã, o que vai te fazer queimar de amor por Deus, é a sua porta fechada e a sua Bíblia aberta. Não são momentos como esse. Nossa, Lucas, você está falando que o culto não é útil? Comparado à sua porta fechada, à sua Bíblia aberta, não. Ele tem sua função dentro do corpo de Cristo, amém? A comunhão dos santos, Deus ordena a bênção, tem um monte de textos que você sabe de cor e salteado. Mas é fundamental que nós devemos ter essa cultura de ler e nos dedicarmos a ler a Bíblia. Você abre a sua Bíblia, o Espírito ele sopra, e o seu coração queima. Acho que todo mundo já viu uma churrasqueira, certo? Churrasqueira é aquela coisa de, né, aquela chapa de aço. A churrasqueira é o teu quarto, vamos lá, alegoria. A churrasqueira é o teu quarto, ok? Você é o carvão, ok?
carvão é uma coisa meio limpa, sim ou não? Meio suja, né? Mancha, suja, estranha. Serve pra alguma coisa só o carvão ali? Pra nada, só pra sujar, né? Te apresento você. Nossa, Lucas, é você. Você, só por você é um troço, velho, que nem eu. Mas vamos lá, a churrasqueira é teu quarto, você é o carvão. A Bíblia é o acendedor. Sabe aquele acendedor de churrasqueira? Todo mundo aqui deve gostar de churrasco. A Bíblia é aquele acendedor que você coloca na churrasqueira. Quando você põe só um acendedor no carvão, o carvão pega fogo e alastra o fogo, sim ou não? Tem gente fazendo sim, tem gente fazendo não. Quem faz não é que já fez churrasco, né? E sabe que não funciona assim. Mas sem o acendedor, vai pegar fogo? Tem que ter alguma combustão. Ou você faz acendedor de papel, você tem que ter um acendedor, sim ou não? O que faz com que o fogo se alastre? O vento, né? Você pega o secador da sua esposa, da sua irmã, você não usa tampa, você pega a tampa da Tupperware, vai deixar sua esposa brava, e aí o fogo se alastra, ok? Vamos entender a alegoria? A churrasqueira é teu quarto, o carvão é você. Se você soprar vento no carvão, o fogo acende só o carvão? Espalha o quê? Sujeira, não é? Espalha poeira. Só o Espírito Santo, puro Espírito Santo, vai criar em você uma convicção da alma, que vai fazer você fazer besteira. Nossa, Lucas, só o Espírito Santo? É. Porque o Espírito Santo, ele nunca vai agir sem o fundamento da palavra. Cuidado. Agora, quando a palavra, que é o acendedor, está aceso no carvão, e o vento sopra, o carvão vira o quê? Vira brasa. E a brasa cumpre o propósito, que é o churrasco. Amém? A brasa cumpre o propósito. Você não foi feito para ser carvão. Carvão só suja, não serve para nada. Você foi feito para ser brasa. Então a brasa, ela acende quando a Bíblia está aberta no seu quarto, que é a churrasqueira. Você está lá com a sua Bíblia na churrasqueira e você busca o Espírito Santo. E assim como em Atos 2, o Espírito veio, ele vem e você queima. É assim que funciona. A minha pergunta para você é: quem quer que o coração queime? Vamos lá! Quem quer que o coração queime de amor pela palavra de Deus, amém? Fala, eu anseio, vamos lá, eu anseio que o meu coração queime de paixão pela palavra. Só que, agora não repete não, tá? Só que assim, isso vai exigir de você tempo. Sabe, tudo que é importante, tudo que é valoroso, exige de nós tempo. Exige de nós dedicação. Exige de nós disciplina, exige de nós compromisso, exige de nós humildade, um coração ensinável. Isso vai exigir da gente isso. Colossenses, o capítulo 2, o versículo 2 também, fala o seguinte: eu trabalho para que o coração deles se encham de coragem. Então Paulo falando, olha, o meu trabalho é para que o coração da igreja seja cheio de coragem, e não só isso, para que eles sejam unidos em amor, e assim eles fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus, que é o quê? Então Paulo está falando, olha, eu trabalho para que o coração deles se encha de coragem, seja unido em amor, para que eles sejam completamente enriquecidos pela verdadeira compreensão do segredo de Deus, que é Jesus, ok? Não é nenhuma maluquice, ok? É Cristo, certo? Versículo 3, o qual é a chave que abre todos. Abre quantos? Todos é? Todos é todos. Cristo é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Eu fiz uma pregação no começo dessa temporada falando a respeito de sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, lembra? Eu lembro mais ou menos assim, mas tá lá no YouTube também, assiste lá. E aqui Paulo está falando, olha, Cristo é a chave. Ele é a chave para ter o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus. Aí no versículo 4 ele conclui, eu estou falando isso para vocês, para que vocês nunca mais deixem que alguém engane vocês com explicações falsas, mesmo que elas pareçam muito boas. Ainda que elas façam sentido. Eu estou falando isso para vocês, para que vocês se baseiem em uma única coisa. Qual coisa? Cristo! Não foi o que a gente viu aqui, ó? Compreensão do segredo de Deus, que é Cristo. Toda revelação que a gente precisa saber de Deus é o quê? Então, se qualquer pessoa falar algo diferente, é o quê? Vamos lá, é o quê? Falso.
É mentira. Cristo é o princípio, Cristo é o que abre os tesouros, todos os tesouros, que traz a compreensão e a sabedoria de Deus. Cristo, ok? Então, corações que queimam, Paulo começa falando, olha, o meu trabalho é para que o coração de vocês se encham de coragem, que vocês sejam unidos em amor. Corações que queimam são corações cheios de coragem e amor. São corações que vivem o perdão, corações que sabem ser perdoados, corações que sabem que eles são amados por Deus, mas também sabem amar. Corações que são ousados para cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque ele está queimando. E se alguém fizer alguma coisa contrária, que se dane, eu estou pegando fogo. Sabe, você nunca viu alguém pegando fogo, mas você já viu no filme, né? E geralmente, quando alguém está pegando fogo no filme, ele faz o quê? Ele fica parado ali, tá pegando fogo. Ele sai correndo. Ele não para. Ele está intenso, por quê? Ele está pegando fogo, ele está queimando. Então, o coração em chamas é um coração cheio de coragem e amor. Por quê? Porque Deus é amor. Estão vindo comigo? Estão entendendo? Vamos lá. Então, nós vemos que existem duas coisas nesse texto que são fundamentais através da leitura da Bíblia, que nós recebemos através da leitura da Bíblia. O primeiro deles, quando nós abrimos a nossa Bíblia e nós nos dedicamos à leitura, os nossos corações, eles queimam de amor e de coragem, de amor e ousadia. Quando nós você com certeza já passou por isso. Um dia você decidiu que você se dedicaria à palavra de Deus. Pode ser até profético isso, hein? E você decidiu, não, eu vou me dedicar. E naquele período da sua vida, que eu não sei quanto tempo foi, você queimava de amor e você se sentia uma pessoa ousada. E você não tinha medo de anunciar a palavra de Deus. Você não tinha medo dos desafios que as pessoas faziam para você em relação ao propósito de Deus. Mas de repente você parou. E quando você parou, tudo começou a se tornar mais cansativo, mais desgastante, talvez até mais frustrante. Qual era o combustível? Então, a primeira importância da leitura da palavra é que os nossos corações eles só vão queimar de ousadia e de amor quando nós nos dedicarmos à palavra de Deus. E da mesma forma que o exercício físico não é a coisa mais gostosa de se fazer, mas é extremamente necessária para o teu corpo. A Bíblia pode até não ser a coisa mais gostosa de fazer, mas é a coisa mais necessária para o teu espírito. A segunda importância é que quando nós abrimos as nossas Bíblias e nós nos dedicamos a ler essa é a única forma de nós conhecermos realmente quem é Deus. Não existe outro jeito. Mas você não fala sobre Deus, Lucas? Fala. Mas a revelação vem pela palavra. A fé vem pela palavra. É pela palavra. Lucas, você não está falando a palavra? Para de ser safado. É através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu já dei esse exemplo. A gente estava numa roda ainda aqui no salão. E eu falei, se alimentar unicamente daquilo que o pregador faz é o mesmo que você se alimentar de algo que eu mastiguei, ruminei, cuspi e você come. Tem prazer nenhum, né? Tem prazer nenhum. A palavra é o prato que você mais gosta. A Bíblia. Eu tô dando só... É tipo um flock aqui. É o beabá, é o básico. A revelação vem através da palavra. Então essa é a única forma de nós conhecermos a Deus. E apenas isso vai nos ajudar a enfrentar todos os ensinamentos e as doutrinas que o mundo prega e que a religião prega e que não tem nada a ver com Deus. Tem uma coisa, eu não morri ainda, né? Eu tô aqui. Então eu não posso falar isso com toda certeza. Mas eu tenho quase certeza, quando eu morrer eu vou ter certeza. Eu tenho quase certeza que no dia da nossa morte ainda terá no nosso coração religião. A pergunta é quanto? O tanto de religião que vai ter no seu coração vai depender do tanto que você se dedicou à palavra de Deus. E acredite, a religião e o mundo não têm diferença nenhuma. Nós precisamos crescer na palavra de Deus, amém? Porque se o mundo nos deixa escravo do pecado, a religião nos deixa escravo da ignorância. E a ignorância nos leva ao pecado. Né? Deus, ele não lembra do tempo da ignorância. Vamos lá, gente, vocês têm que ler mais Bíblia, pelo amor de Deus. Com o avanço da mídia, o que mais tem hoje é lunático tentando chamar a sua atenção, tentando pegar você, tentando tipo, não, aqui é a palavra, né? É isso que você tem que ouvir, é isso que Deus está falando, é isso que é importante. Mas assim, eu quero dar um conselho para você que é muito importante para a sua saúde, importante para a saúde da sua família, que você tenha ouvidos apenas para ouvir o que o Espírito Santo fala através de Cristo. Nós falamos que Cristo é a chave, que Cristo é o segredo, que Cristo é a resposta. Lucas, como eu vou escutar Cristo?
Bíblia. Sabe, a nossa orientação, a nossa direção precisa vir através da Bíblia. Nós não podemos ser conduzidos unicamente por pregações. Sabe, eu posso errar. Eu lembro que eu dava os ensinamentos pro DEPA, a galera do DEPA, eram os adolescentes. E eu lembro muito bem, a gente estava numa rodinha e eu lembro de ter falado para eles, olha, vocês precisam se apegar com a Bíblia, não com o líder de vocês. Porque o líder de vocês, até mesmo eu, posso estar fora da Bíblia. E a única certeza que vocês vão ter é a Bíblia. Então, sabe, nós precisamos nos apegar nela. Então, Paulo, ele chega em Atos capítulo 24, versículo 14. Ciente disso, ele faz o seguinte, ele fala, olha, eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso. Em algumas versões fala, eu sigo o caminho que os judeus falam que é seita. Que os judeus dizem que é uma seita. Então Paulo está falando, olha, eu sigo o caminho que os religiosos, vamos adaptar, que a religião diz ser falso, diz ser uma seita, diz ser uma heresia, mas é desse modo que eu sirvo o Deus dos nossos antepassados. Abraão, Isaac e Jacó, o Deus daqueles que vieram antes de nós. É dessa forma que eu adoro esse Deus. Essa é a única forma de adorar esse Deus. Como eu sei disso? Porque eu creio em tudo que está escrito na lei de Moisés e os profetas. O primeiro texto que a gente leu, Jesus estava falando sobre o quê? De Moisés e os profetas, certo? E aí Paulo fala o seguinte, olha, eu tenho certeza que eu sigo Deus verdadeiro porque eu me baseio no que a lei de Moisés fala e os profetas. Ele está se baseando no quê? No mesmo que Jesus está se baseando. Estão pegando? Gente, vamos lá, não está tão difícil a pregação. Estão entendendo a lógica? Estão conseguindo acompanhar? Vem comigo, pelo amor de Deus. Eu volto pro começo. Alguém aqui que volta pro começo? Você quer ir para casa comer pizza, né, safado? Então vamos lá. Então Paulo, ele ciente disso que eu falei, ele tem um fundamento. Qual era o fundamento? O mesmo que Cristo carregava. Eu vou me sustentar unicamente pela palavra. Então, ainda que falem que é seita, ainda que falem que é falso, que falem que é heresia, eu tenho certeza que esse é o único jeito de seguir o Deus dos nossos antepassados. O Antigo Testamento, óbvio, hoje nós temos o Novo Testamento, e sem sombra de dúvidas é ele que nos apresenta uma nova aliança, que mostra como somos aceitos por Deus, amém? Através do sacrifício de Jesus, existe uma nova aliança, um novo e vivo caminho, está lá no Novo Testamento. Mas é o Velho Testamento que ele conta parte da minha e da sua história. Ele conta parte daquilo que nós somos, ele conta parte de por que nós estamos aqui. Muitas vezes, nós acabamos enchendo o nosso coração de promessas vazias que alguém falou. Talvez você nunca tenha acontecido isso com você, mas você conhece alguém que recebeu aquela profetada e se guiou por aquilo e se frustrou. E é comum ouvir isso na crentice, né? Talvez nós mesmos ouvimos um dia uma palavra e ficou naquela expectativa. E muitas vezes o resultado disso é uma frustração com Deus. Nossa, Deus falou que aquilo ia acontecer, aquilo não aconteceu. Quantas pessoas acabam desistindo do caminho por causa disso? Mas eu quero falar com vocês uma promessa que nós podemos se agarrar nela. E se agarrar assim para sempre, por toda a eternidade. Porque é uma promessa que realmente Deus falou, porque está na palavra dele. Eu queria ler com vocês Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. Eu farei, isso é Deus falando, com que você e a mulher, ele está falando para a cobra, na verdade, para Satanás, né, para o inimigo, mas encarnado ali na serpente, sejam inimigas uma da outra. E assim também serão inimigas a sua descendência. E a descendência dela, essa esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Ok, Lucas? Tá bom, entendi. Promessa. O que isso tem a ver comigo? Gênesis 1. Deus, ele cria o homem e ele cria a mulher. Ele cria a humanidade. Gente, me acompanha, senão vocês vão se perder, tá? Não brisa não. Vamos lá. E aí Deus chega no homem e na mulher e fala, olha, cresçam, multipliquem-se, exerçam domínio sobre os animais terrestres, sobre os animais que voam, sobre os animais do mar, ok? Então Deus, ele chega na humanidade e ele fala, olha, vocês foram criados para reinar, vocês foram criados para governar sobre toda a natureza como? Como eu governo. Então Deus, ele faz o homem para governar. Então Gênesis nos fala que nós fomos feitos à imagem de Deus, o conselho de Deus. Deus chega lá, façamos um homem mais semelhança. Eu estou falando isso bastante nessa temporada. E aí no versículo, quando Deus cria, fala que fez Deus o homem à sua imagem. Por quê? A semelhança era necessário que nos tornássemos, exercendo o propósito que Deus nos passou.
Mas ele deu uma bênção. Multipliquem-se, exerçam, dominem sobre os animais. Essa é uma bênção. Pensa, você dominar sobre todas as coisas, você ia até fazer besteira, né? Mas você só ia fazer besteira por causa do pecado, tá? Não tinha pecado aqui, você ia fazer tudo certo. Então essa era uma bênção. Só que o que acontece? O homem peca, mas no seu código genético, o seu código genético não é o código genético de peão. Seu código genético não é código genético de tijolinho. Você não nasceu para ser Zé Ruela, zero à esquerda, o servo de todos. Você nasceu para reinar. Você nasceu para reinar, para cuidar, para zelar, proteger sobre tudo que Deus confiou na sua mão. Você nasceu para isso. Esse é o propósito pelo qual você foi criado. Agora, óbvio, sim, com o coração de servo, ok? Sim, com amor. Por quê? Porque é a forma que Deus, ele cuida das coisas. Né? A Bíblia é um texto, sendo ele Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Então, sim, com o coração humilde, mas reinando, ok? Nós nascemos para reinar. Então, quando ele cria a humanidade faz a única coisa que ela não podia fazer, né? Deus, eu te dei uma missão e nessa missão você ramelou. E quando ela peca, esse direito, essa identidade dela de reinar, se vai. Essa oportunidade, esse direito de reinar simplesmente vai embora. E você vai concordar comigo que hoje eu e você lutamos e padecemos para governar muitas vezes até a nossa própria vida. Quanto mais as coisas ao nosso redor. Às vezes a gente não quer nada. Em nome de Jesus, tira tudo de mim. Eu mal cuido da minha vida. Eu vou cuidar das outras coisas. Por quê? Por causa do pecado. E aí João 3,16, você conhece até de trás pra frente. E João 3,16 fala que Deus ele amou tanto o mundo que a promessa que ele fez em Gênesis 3,15 se cumpriria, se manifestaria através da pessoa do seu filho. Então ele fez uma promessa. E quando essa promessa se cumpre? Em Jesus. Para quê? Para que o governo de Deus, a vida infindável de Deus, a vida incalculável de Deus, vivesse agora em você, vivesse agora em mim, vivesse agora em nós, e assim agora nós pudéssemos participar da bênção que Deus deu para Adão e Eva. Você não entendeu? Sabe, Jesus é o meio de você participar da bênção que ele deu para Adão e Eva, de governar e de reinar. A começar por nós mesmos, você não tem capacidade de se liderar. Você não consegue, porque você foi concebido em pecado e destituído da glória de Deus. É o que a Bíblia fala. E como a gente consegue então? E o que eu falei lá no começo? Vocês estão pegando? Sabe, nós podemos reinar, nós podemos governar em vida, como? Com Jesus. Ele é o meio. Então, a começar em nós, e depois disso, o que está ao nosso redor, o que está ao nosso alcance, aquilo que Deus confiou às nossas mãos, aquilo que o Rei do Universo criou e confiou a você. Existe potencial em você para exercer liderança. O Cláudio fala incansavelmente sobre liderança quando a gente está ali nas reuniões, porque existe potencial em você para ser líder. Sabe, você não nasceu para toda hora ter um líder me mandando o que fazer. Para, isso é coisa de criança. Né? Gente, é só pro pessoal do Fox ficar brigando com as crianças falando que elas têm que fazer. A gente não. Existe um potencial de liderança em você. Existe potencial de reino em você. Você nasceu para reinar. Você é um ser eterno. Agora, quando nós perdemos a bênção, nós dependemos de uma promessa. Poxa, eu perdi aquele negócio. Alguém chega, não, mas eu vou arrumar alguma coisa para você. Entendeu? Uma promessa. Foi o que Deus fez. Nossa, a humanidade perdeu a bênção que eu dei. Não, mas relaxa, eu vou arrumar. Eu vou arrumar um jeito para devolver essa bênção. Quando nós perdemos a bênção, nós dependemos de uma promessa. Então lembra, nós começamos falando sobre corações que queimam, corações incendiados que queimam pela palavra de Deus. O que nós precisamos entender é que essa história não começa em você. Ai não, eu quero queimar por Deus, eu aceitei Jesus, eu entendi que eu preciso. Não começou em você. Por quê? Isso começa em Deus. Em João capítulo 1, a Bíblia fala que no início ele era a palavra estava com Deus e a palavra é. E para incendiar eu preciso do quê? Da palavra. Agora, esse texto está falando de quem? No início era a palavra estava com Deus, a palavra é Deus. Está falando de quem? No início ele era a palavra. No início já estava lá aquilo que faria o coração da humanidade queimar. Aí quando nós lemos Gênesis 1, fala que no início criou Deus. E aí João 1 fala que tudo que foi feito não teria sido feito sem a palavra. Não começou na gente. O seu desejo de queimar não é seu. Deus implantou isso em nós.
veio dele, sabe? E ele criou todo o meio para que você queimasse. Ele fez a palavra, ele trouxe a palavra, ele é a palavra, ele encarnou a palavra. E ele faz que a palavra habite em você através do Espírito Santo, porque o Espírito é Deus. Sabe, isso habita em você, isso habita em nós. Quando nós chegamos em Gênesis, no capítulo 12, nós somos apresentados a um cara que, assim, nós lemos a Bíblia e nós achamos ele aleatório. Mas para aquele momento específico, ele é o cara mais aleatório que você consegue imaginar. Abraão. Abraão é o cara mais aleatório que você consegue imaginar. Abraão é um cara que está no meio de uma região que hoje seria mais ou menos o Iraque. Ele não era povo de Deus, porque nem existia povo de Deus. Ele era de um bando de uma família de idólatras, de uma nação de idólatras, no meio do Iraque, para lá de Bagdá, sabe? E Deus vai lá e chama esse cara. E Deus ele faz uma promessa para esse cara. Por quê? A bênção Adão e Eva tinha perdido. Não tinha bênção. Mas tinha o quê? Uma promessa para ser dada. Então ele chega e fala, ó, eu vou te dar uma terra, eu vou te dar uma descendência, e eu vou fazer de você bênção para todas as nações. Tinha bênção? Não tinha. Mas tinha uma promessa, que ele seria uma bênção. Mas e a bênção? Perdeu. Mas tinha uma promessa. Então Deus faz uma promessa para Abraão, que você já leu Gênesis, né? Uma pouca vergonha não ter lido. Abraão morre. Quando ele morreu, ele era uma bênção para todas as nações? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque não tinha bênção. Mas tinha uma promessa de que ele seria uma bênção. Quem gostaria de ser uma bênção, onde quer que esteja? Não, Lucas, eu gostaria de ser uma bênção na minha casa. Vamos lá, eu gostaria de ser uma bênção na minha escola. Vamos lá, levanta a mão, se manifesta. Eu gostaria de ser uma bênção entre os meus amigos. Eu gostaria de ser uma bênção onde eu estiver. Eu gostaria de ser uma bênção para as nações. Todos nós gostaríamos, amém? Amém? Agora, se eu te falar que você faz parte disso. Nós fazemos parte disso. Você faz parte disso. Lucas, como assim? Deus ele fez uma promessa para Abraão, certo? Agora, o que é mais incrível é que essa promessa que Deus ele fez para Abraão, ele também fez para a descendência dele, certo? Não era exclusivo para Abraão. Deus faz a promessa para Abraão e para a descendência, que começa em Isaac, certo? Então vamos lá, vocês leem a Bíblia, isso que é bom. O problema é que tem muito crente com a mente medíocre, e sim, essa é a palavra, com a mentalidade escura, com pensamento errado, muitas vezes, com todo respeito, burro, por causa de uma falta de interpretação bíblica. E aí nós guiamos a nossa vida de uma forma medíocre. Uma vez um amigo meu me perguntou, Lucas, por que todos os crentes que eu conheço é pobre? E ele mora na Moca, o cara se formou na PUC. E eu fiquei, não é todo crente que é pobre, é só os que você conhece. Mas eu vou te explicar. A maioria dos crentes é pobre porque ele tem uma mentalidade burra, que não é a mentalidade da Bíblia. Essa bênção que Deus fez para Abraão e para a descendência, gente, presta atenção, vai parecer heresia, igual Paulo falou que parecia heresia, mas não é, eu vou explicar. Essa bênção que Deus fez para Abraão não fala sobre Israel. Lucas, como assim? A bênção de Abraão é para Israel, o povo judeu. Né? O povo judeu, ele compra uma bala e fica rico no outro dia. Ele vende a bala por 1 milhão, todo mundo sabe disso. Eu trabalho, peno e não sobe lasco nessa vida. A bênção é para o judeu, sim. É, de fato, é. Também não fala sobre Israel. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Sente o chaba da organização da Bíblia. Gênesis 3:15, João 3:16, Gálatas 3:16. Vai pegando. Mas vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículo 16. Paulo ele escreve à igreja e ele fala, olha, Deus ele fez uma promessa a Abraão. Ele fez uma promessa a Abraão e ao seu descendente. Quando as escrituras dizem que Deus fez as suas promessas a Abraão e a sua descendência, presta atenção. Elas não querem dizer que se trata de muitas pessoas, mas de uma só. Quem é? Então a bênção não é para um povo. Você cresceu no evangelho acreditando nisso. Não foi? Desde que você chegou na igreja, não, a bênção é para o povo judeu. E a descendência de Abraão era o quê? Era os hebreus, amém? Era os judeus, amém? Até chegar em Jesus tinha que gente nascer e morrer, não tinha? Então, ok. Então, até chegar em Jesus, de fato, a bênção seguia uma ordem biológica. Mas o objetivo da promessa era Cristo. Cristo é o objetivo da promessa, não o povo judeu. Beleza, Lucas, continuo ferrado. Continuo tentando vender bala e sendo mais pobre do que comecei. O judeu não.
Deus ele fez uma promessa a Abraão e essa promessa não tem a ver com a descendência biológica dele. Não tem a ver com aquilo que a genética de Abraão, mas sim com o Cristo. Agora presta atenção. Todos concordam que Cristo é Deus. Sim ou não? Cristo é Deus. Então Deus chega em Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão e aí ele faz uma promessa para ele. Porque se o objetivo da descendência era chegar em Cristo e Cristo é Deus, Deus prometeu algo para ele. Nossa, não tá fazendo sentido, Lucas. Deus não precisa de uma promessa. Gente, pega, eu falei que ia ser difícil. Lembra do começo da pregação, pelo amor de Deus. Vai fazer sentido daqui a pouco. Então ele faz uma promessa para ele, ok? Eu acho que faz total sentido. Deus tem total direito, sendo o criador do universo, de sair da terra e prometer algo para ele, né? Você já se prometeu algo? Comprou um presente para você? Uma blusinha, né? Alguma coisa, você merecia. Passou no cartão, não tinha dinheiro. Ok? Então, Deus tinha dinheiro, foi lá e prometeu para ele. E essa promessa se manifestaria em Cristo. Agora, olha só, a gente leu Gálatas 3,16. Vamos voltar um versículo, porque texto fora do contexto gera pretexto. Então a gente volta. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Porém, Cristo, tornando-se maldição por nós, nos livrou da maldição da lei. Ok? A maldição que nos condenava por causa do pecado, a maldição da lei. Como dizem as escrituras, maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Beleza? Tem nada aí. Versículo 14. Cristo fez isso para que a bênção que Deus prometeu a Abraão seja dada por meio de quem? Aos não-judeus. E não aos judeus. Você é judeu? Seu pai é judeu? Sua avó é judia? Você tem algum parente judeu assim na sua genética? Só que a bênção que Deus prometeu a Abraão, por meio de Cristo, é para você, aos não-judeus, e para que todos nós recebamos por meio da fé o Espírito que Deus prometeu. O que o Espírito faz na churrasqueira? Sopra. E aí o carvão vira? Eu falei que tinha que lembrar desse começo. Vocês estão entendendo? Existia uma bênção para Adão e Eva. Eles queimariam por amor a Deus. E eles reinariam e governariam a terra queimando por Deus. Mas eles pecaram. E Deus falou, eu vou arrumar. Eu te faço uma promessa. Que o meu filho vai vir. Da mulher vai sair alguém que vai pisar na cabeça do diabo. E quando isso acontecer, a bênção vai voltar. Não para o povo judeu, mas para a humanidade. Porque a bênção de Deus não começou em Abraão, começou em Adão e Eva. E Adão e Eva não representavam uma nação, ele representava uma raça, um povo, ele representava você. Ele representava a humanidade. Quando Cristo vem, a Bíblia não fala que é o segundo Abraão, a Bíblia fala que é o segundo Adão. Cristo não vem representar uma aliança específica para um povo, ele representa uma aliança para um povo sim, mas não para uma nação, mas para uma raça, para uma humanidade. A bênção ela é sua. Então, tudo aquilo que o judeu faz, ele vende a bala por 1 milhão, que ele cobrou por 5 centavos, você pode. Por que você não faz? Você foi ensinado que a bênção é só para o judeu. Aí as coisas dão errado, você desiste. As coisas dão errado para o judeu, ele vai lá e compra outra bala, tenta de novo. E a persistência faz com que ele fique rico. É isso. Não existe um Shabá sobrenatural que é só para o judeu. Lucas, você está falando que o judeu não é povo escolhido de Deus? É, povo escolhido de Deus. Nação eleita, assim como você. Porque a salvação só vem por meio de um homem. Jesus. Só por meio de Cristo. Deus ele fez a promessa a Abraão. E o que nós acabamos de ler fala o seguinte, olha, se nós cremos em Cristo, que Cristo é o Filho de Deus, então nós passamos a fazer parte da descendência de Abraão. Nós passamos a fazer parte da descendência da promessa. E nós nos tornamos herdeiros de tudo aquilo que Deus falou, que Abraão é descendência dele receberia. Essa é a chave. E isso não dá para viver com a ótica nesse mundo natural. Se os nossos olhos não se abrirem para aquilo que é eterno, ferrou, mano. Sabe, isso que eu tô falando para vocês é Bíblia. Você poderia ter chegado nisso sozinho. Sim ou não? Quem tem Bíblia em casa? Por isso que a Bíblia fala, olha, o Espírito vai ensinar e não vai ser mais necessário que os patrícios, que aqueles que são mais velhos, ensinem meu povo. Por quê? Porque o Espírito vai fazer isso. Porque se Deus é a palavra, Jesus é a palavra, o Espírito é a palavra. Se o Espírito é a palavra, o Espírito sabe quem ele é. Você tá entendendo? A diferença entre eu e você é que eu tô aqui. E você tá aí, só. Não existe diferença, gente. Vamos lá, o nosso coração pode queimar por igual. Sabe, nós podemos ser uma bênção por igual. Nós podemos avançar por igual. A sua vida eterna agora existe. A vida eterna de Deus agora habita em você. Existe dentro de você.
E você pode viver essa promessa que é eterna. Você pode agarrar essa promessa que ela é eterna. E como eu sei que ela é eterna? Porque Deus é eterno. A Bíblia fala que Deus não mente, que Deus não se arrepende. E o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Sabe, isso fala sobre você. De todas as bênçãos, de tudo que Deus falou, o que é mais interessante é a forma como Deus ele faz para que a descendência de Abraão ela permaneça justa. Eu já estou encerrando. Como Deus faz para que a descendência de Abraão fique justa? Deus faz da mesma forma que Ele faz com que a igreja seja preparada sem marca, sem mancha, sem ruga, adornada para o filho. E a gente olha e fala, ferrou. Como que Deus faz isso? Deus ele faz isso através do seu descendente justo. Deus ele faz isso através da palavra dele. Deus ele faz isso por meio de Jesus. A Bíblia fala que Abraão foi declarado justo diante de Deus porque ele creu. Você é declarado justo diante de Deus porque você crê que Jesus é o Filho de Deus. E aí você faz parte da descendência de Deus, da descendência de Abraão. A bênção que Deus fez a Adão é para você. Quando nós acreditamos nessa promessa, nós não nos tornamos apenas herdeiros da vida de Cristo, mas nós recebemos como parte da promessa a missão de sermos uma bênção onde quer que a gente esteja. A missão de sermos uma bênção às nações. O teu coração ele deve queimar de amor, ele deve queimar de paixão pela mensagem da promessa, porque desse lugar que você vai entender que você foi criado para compartilhar as boas notícias a respeito dessa promessa para todos. A vontade de Deus é que todos vão ser salvos. E você é o meio que Deus vai usar para isso. Sabe, é entendendo essa promessa, é entendendo que eu nasci para governar, eu nasci para reinar, eu nasci para ser uma bênção, eu nasci para isso, entendendo isso. Que a ousadia vai fluir no seu coração para você se manifestar, para você agir. O objetivo da promessa é que o coração cheio de chamas, cheio da palavra de Deus, queimando de amor por Deus, você seja uma bênção a todas as nações, a começar na sua casa, a começar na sua escola, a começar nos seus amigos, até o fim da terra.